Você já percebeu como muitas vezes somos atraídos exatamente por aquilo que nos rejeita? A mente humana tem um mecanismo curioso. Quanto mais distante alguém se mostra, mais desejamos sua presença. Não é coincidência, é um paradoxo psicológico que governa silenciosamente muitos relacionamentos. Pense naquele momento em que você enviou uma mensagem e a resposta demorou dias, ou talvez nunca veio. O silêncio, que deveria afastar, acabou aproximando seus pensamentos ainda mais daquela pessoa. O desprezo transformou-se em fascínio. Enquanto isso, quem estava sempre ali, pronto para oferecer atenção e cuidado, parecia perder o brilho. Esse é o jogo invisível da escassez emocional. Filósofos como Aristóteles já notavam que desejamos ardentemente o que nos falta e ignoramos o que temos. Essa verdade antiga ainda pulsa hoje nas dinâmicas modernas de atração. Não é apenas sobre romance, é sobre como nossa mente reage à escassez. O que é raro passa a ser interpretado como valioso. Mas não se engane, não é amor. O que sentimos nesse ciclo é uma mistura de ansiedade, expectativa e dopamina. Quando, após longos dias de silêncio, chega uma única mensagem, o cérebro responde como se fosse um prêmio raro. O mesmo mecanismo que mantém apostadores presos em cassinos. Recompensas intermitentes. Incerteza. A pequena chance de receber atenção cria uma compulsão quase irresistível. E aqui está o ponto. Não perseguimos a pessoa, perseguimos a validação. Queremos a prova de que somos dignos, de que valemos a pena, de que somos suficientes. É um vício disfarçado de paixão. Essa obsessão não nasce de fraqueza, mas de um padrão. É como se houvesse uma voz interior dizendo: se ele me trata com indiferença, então o amor dele deve ser precioso. Uma armadilha mental que transforma migalhas de atenção em banquetes ilusórios. Quantas vezes você já fantasiou com o que poderia acontecer se apenas conseguisse conquistar quem te ignora? O que você persegue não é a pessoa real, mas uma versão idealizada dela, construída nos espaços vazios entre cada ausência. O vazio é preenchido por projeções. Você não deseja o que existe, mas o que imagina que poderia existir. É cruel, mas verdadeiro. Muitas vezes, perseguimos fantasmas. Memoramos pequenos gestos como se fossem grandes declarações. Um bom dia se torna prova de interesse. Um encontro breve vira promessa de futuro. Criamos significados profundos em detalhes triviais porque nossa mente está faminta por validação. O verdadeiro desafio não é conquistar a pessoa indiferente. É reconhecer que aquilo que buscamos jamais virá de quem só oferece ausência. É perceber que o que está em jogo não é ele, mas você. Não é o valor que ele possui, mas o valor que você deixou de enxergar em si mesma. A obsessão pelo indiferente é uma cortina de fumaça. Enquanto você está ocupada em provar que merece atenção, evita olhar para a ferida real, a dificuldade de reconhecer o próprio valor. É por isso que, quando alguém aparece oferecendo cuidado e constância, o coração hesita. O amor verdadeiro exige vulnerabilidade. Exige que você aceite ser visto por completo, e para quem aprendeu a viver de migalhas, isso pode ser assustador. O primeiro passo é encarar essa verdade. Não é ele, é você. A dinâmica de se apegar a quem se afasta reflete o relacionamento que você mantém consigo mesmo. Se dentro de você existe a crença de que o amor deve ser conquistado com esforço e sofrimento, então buscará pessoas que confirmem isso. A negligência parece mais familiar que o cuidado. Platão dizia que o que é difícil de obter parece mais valioso. Mas será mesmo? Quantas vezes, ao conquistar finalmente o que parecia impossível, você descobriu que não havia nada de especial ali? A vitória se revela vazia, porque não era sobre a pessoa, era sobre a validação. Este é o início da libertação. Perceber que a busca não é pelo outro, mas por você mesmo. Que o ciclo não se quebra tentando mudar o comportamento do outro, mas reconhecendo o padrão dentro de si. E esse é apenas o começo. Libertar-se da obsessão por quem nos ignora não é um simples exercício de força de vontade.
É uma jornada de reprogramação emocional, uma luta silenciosa contra padrões enraizados em anos de condicionamento psicológico e cultural. Se fosse fácil, todos já teriam se libertado. Mas a verdade é que esse ciclo só se quebra quando entendemos sua raiz, a forma como definimos nosso próprio valor. O estoicismo nos ensina que o sofrimento nasce quando tentamos controlar aquilo que não está em nosso poder. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você insiste em buscar validação na atenção de alguém emocionalmente ausente, transfere para o outro o poder de definir como você se sente. E isso é abrir mão da sua liberdade. Veja como funciona esse mecanismo. A pessoa que lhe ignora passa a se tornar o árbitro da sua felicidade. Um simples bom dia dado por ela gera euforia, enquanto dias de silêncio mergulham você na angústia. Isso não é amor. É dependência emocional condicionada, como a de um jogador esperando a próxima rodada na roleta. A ausência de resposta vira punição, e uma resposta mínima vira recompensa. Esse ciclo destrói lentamente sua autoestima, mas os estoicos já tinham a resposta. Não baseie seu valor naquilo que você não controla, se a atenção do outro vem ou não. Isso pertence ao mundo externo. E tudo que é externo, por definição, é instável. Apoiar sua paz emocional nisso é como construir uma casa em terreno de areia movediça. A verdadeira transformação começa quando você decide reescrever as regras do jogo. Em vez de perguntar: será que ele vai me responder? O foco se torna: por que estou colocando minha paz de espírito nas mãos de alguém que não demonstra cuidado por mim? Essa simples mudança de perspectiva já altera o terreno da batalha. Você sai da posição de caçador desesperado e assume a posição de guardião de si mesmo. Pense comigo. Por que a indiferença nos parece tão magnética? Porque, no fundo, fomos condicionados a acreditar que amor deve ser conquistado. Desde cedo, fomos expostos a narrativas de que precisamos merecer afeto. Quem é bom demais conosco parece suspeito. Quem nos dificulta, desperta desejo. É um reflexo de padrões familiares, de feridas antigas. Quantas vezes, em sua infância, você precisou lutar por atenção? Quantas vezes ouviu que precisava se esforçar para ser visto? Esses registros se tornam lentes invisíveis através das quais interpretamos nossas relações adultas. E aqui entra a filosofia estoica novamente. Marco Aurélio dizia que o que importa não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece. O que significa isso no amor? Que o comportamento indiferente do outro é apenas um fato externo. A interpretação que você dá, ele é especial porque me ignora, é uma escolha sua. E se pode escolher acreditar nisso, também pode escolher uma narrativa diferente. A indiferença não é sinal de valor, é sinal de incompatibilidade emocional. Essa escolha de narrativa é o que separa quem permanece escravo do ciclo e quem conquista a liberdade emocional. Porque quando você internaliza que não precisa provar nada para ninguém, algo muda em sua energia. Você deixa de transmitir necessidade e começa a irradiar autossuficiência. E essa energia é magnética, não por manipulação, mas por autenticidade. Quantas vezes você já viu esse padrão acontecer? A pessoa é ignorada, decide se afastar, e de repente aquele que antes não dava valor começa a demonstrar interesse. Isso não é mágica, é o reflexo do equilíbrio restaurado. Quando você não está mais correndo atrás, o outro percebe a perda de poder emocional. Mas preste atenção, o objetivo não é inverter os papéis para que ele passe a persegui-la. A verdadeira vitória é não precisar mais desse jogo. É olhar para a situação e sentir nada além de serenidade. E como se chega a esse estado? Através da prática diária. Assim como o estoico treinava a mente para enfrentar a morte, a dor e a adversidade com coragem, você deve treinar sua mente para lidar com a indiferença sem perder sua paz. Isso exige disciplina. Cada vez que a tentação surgir, a vontade de enviar uma mensagem, de buscar validação, de se perguntar: será que ele ainda pensa em mim? Você deve pausar e refletir. Isso está sob meu controle? Se não está, solte.
Esse é o exercício de força mental que liberta. Mas atenção, não espere perfeição. Haverá recaídas. Você pode se pegar olhando o celular, esperando a notificação. Pode cair na armadilha de interpretar uma palavra vaga como um sinal de interesse. Tudo bem. O caminho estoico não exige impecabilidade, exige consistência. A cada vez que perceber o padrão, volte ao centro. Lembre-se, liberdade não é a ausência de tentação, é a capacidade de não ser escravizado por ela. Outro ponto crucial é reescrever o contrato emocional que você carrega consigo. Durante anos, talvez você tenha operado em cláusulas invisíveis. Preciso sofrer para merecer amor. Ou, se não há drama, não há paixão. Esses contratos não foram assinados conscientemente, mas herdados de experiências e crenças antigas. É hora de rasgá-los e redigir novos. Mereço amor claro, simples e saudável. Minha paz é prioridade. Drama não é prova de intensidade, é prova de desequilíbrio. Esse novo contrato deve ser reforçado diariamente com escolhas práticas. Não cancelar compromissos quando alguém que antes a ignorava decide, de repente, aparecer. Não aceitar migalhas de atenção como se fossem banquetes. Não sacrificar sua dignidade em troca de validação. Cada pequena escolha constrói a nova identidade de alguém que sabe o próprio valor. E, aos poucos, algo extraordinário acontece. O desejo pelo indiferente começa a desaparecer. O que antes parecia irresistível se torna irrelevante. Você passa a enxergar o que sempre esteve diante de você. Relacionamentos saudáveis não precisam de perseguição. O amor verdadeiro é claro, estável, nutritivo. Não deixa você em estado constante de carência. Não exige decifrar sinais enigmáticos. Não é um quebra-cabeça torturante. A filosofia estoica ensina: não corra atrás do que foge, nem fuja do que vem. Mantenha-se firme em si mesmo. O que for para ser, encontrará você na medida certa. E talvez nesse momento de clareza aconteça o paradoxo mais belo. Quando você não precisa mais ser desejado, você se torna naturalmente desejável. Quando não corre mais atrás, é procurado. Quando não pede validação, é respeitado. Isso porque a verdadeira força é silenciosa. A autossuficiência irradia como uma chama estável em meio ao caos. Então, lembre-se, a obsessão por quem lhe ignora nunca foi sobre a outra pessoa. Sempre foi sobre você, sua história, suas crenças, seu relacionamento consigo mesmo. O estoicismo convida você a olhar para dentro e a cultivar aquilo que nenhum indiferente pode tirar: sua dignidade, sua paz, sua clareza. E, ao alcançar esse estado, você finalmente entende que a maior conquista não é ter quem antes lhe rejeitava. A maior conquista é não precisar mais dessa aprovação para se sentir inteiro. Esse é o verdadeiro poder estoico. O poder de não ser escravo das vontades alheias. O poder de não medir seu valor pelo olhar de ninguém. O poder de caminhar livre, com serenidade, no meio da tempestade emocional que derruba tantos. Se essa reflexão ressoou com você, deixe nos comentários qual foi o ponto que mais mexeu com sua visão sobre relacionamentos. Inscreva-se no Viking Estoico, porque aqui não buscamos atalhos fáceis. Aqui buscamos a sabedoria que resiste ao tempo, para que você se torne inabalável diante das ilusões do mundo moderno.